E aí, pessoal da Biblioteca Destilada, preparados para ter a cabeça virada do avesso? E se eu te dissesse que a busca por conforto e felicidade é, na verdade, a maior armadilha da vida moderna? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais perigosas e transformadoras da filosofia. Assim falou Zaratustra, do bigodudo Friedrich Nietzsche. Então se ajeita aí, porque o negócio vai ser intenso. Para pensar um segundo. A vida que a gente leva é uma busca real por crescimento, por se tornar algo maior? Ou virou só uma corrida por segurança e por pequenos prazeres que mantêm a gente, bom, distraído? A sociedade moderna oferece um banquete de confortos, não oferece? Mas a pergunta que não quer calar é: será que no meio de tanta coisinha gostosa, a gente não perdeu o apetite pela grandeza? Essa é a primeira provocação que o Zaratustra joga na nossa cara. Essa frase, gente, não é só um clichê de post de Instagram, não. É o DNA do pensamento do Nietzsche. E Assim Falou Zaratustra não é um livro de filosofia comum. Ele está mais para um manual de instruções, um guia para transformar dor em poder, sofrimento em força e a mediocridade, em um trampolim para o extraordinário. Certo, bora para o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo quem era o filósofo do martelo e a dor que gerou essa obra. Depois, encaramos a ameaça do último homem. Em seguida, o mapa da jornada, as 3 mutações do espírito. Aí a gente mira no objetivo, o super-homem, o sentido da Terra. Vemos o preço a se pagar, sozinho no topo da montanha, e para fechar com chave de ouro, um microexperimento super-humano para você colocar tudo isso em prática hoje mesmo. Para sacar o que Zaratustra está ensinando, a gente precisa primeiro entender de onde ele veio. E olha, ele não nasceu numa biblioteca chique e empoeirada. Ele nasceu do abismo, do sofrimento pessoal e brutal do próprio Nietzsche. Agora, olha bem para essa linha do tempo. Presta atenção na velocidade. Nietzsche estava um caco, dores de cabeça terríveis, quase cego, traído pelos poucos amigos que tinha e completamente sozinho. E foi nesse fundo do poço que ele escreveu a primeira parte de Zaratustra em 10 dias. Pensa na intensidade disso. Tem uma frase de um místico que Nietzsche adorava, o mestre Eckhart, que diz: a besta mais veloz para levar alguém à perfeição é o sofrimento. Bom, este livro é a prova viva disso. Essa citação aqui mata a charada. O Zaratustra não é só um personagem, entende? Na sua solidão, que era quase tortura, Nietzsche criou o amigo que ele desesperadamente precisava. Um parceiro que entendesse ele, que visse o mundo como ele via, que tivesse a coragem de gritar as verdades que ninguém mais queria ouvir. Zaratustra, no fundo, é o alter ego idealizado do Nietzsche, a sua própria vontade de poder transformada em literatura. Então, o Zaratustra nasce da dor, beleza. Mas o que ele vem nos dizer? Quando ele desce da montanha onde ele estava isolado, ele não oferece uma utopia, uma promessa de paraíso. Pelo contrário, ele chega com um baita aviso, uma imagem assustadora do que a humanidade pode se tornar se escolher o caminho mais fácil. Ele nos apresenta a figura do último homem. Zaratustra basicamente coloca uma escolha na nossa frente. De um lado, o último homem. O ser satisfeito na sua pequenez, que pisca o olhinho e diz: nós descobrimos a felicidade. Do outro, o super-homem. O ideal de um ser que não foge da dor, mas usa ela para crescer. O super-homem é o oceano que consegue receber um rio todo poluído da humanidade e continua limpo. Já o último homem, ele é a pocinha d'água que evapora no primeiro sol mais forte. Isso só familiar? Pensa no feed infinito das redes sociais. Pequenos prazeres para o dia, pequenos prazeres para a noite. A ansiedade de ficar de fora, o medo de ser diferente. Pensa na cultura do cancelamento. Quem tem sentimentos diferentes vai para o hospício. Pensa na nossa aversão ao risco, na busca sem fim por segurança. O último homem é o auge da mediocridade. É um ser que trocou a chance de ser gigante pela garantia de ser confortável. É o rebanho sem pastor, onde todo mundo quer a mesma coisa e pisca o olho satisfeito na sua própria insignificância. Certo, se o último homem é o precipício, qual é o caminho para a gente desviar dele? Aí é que tá. Nietzsche nos dá um mapa. Uma das metáforas mais poderosas do livro todo, as 3 mutações do espírito. É como se fosse a jornada evolutiva da nossa própria consciência. Ok, vamos destrinchar isso aqui. A parada é a seguinte. Primeiro, somos todos camelos. A gente nasce numa cultura, numa família, numa religião, e o nosso primeiro instinto é carregar os fardos que nos dão, os valores, as regras, os deveres. O camelo é o espírito obediente que até sente orgulho do tanto que ele aguenta carregar. Só que essa obediência toda leva ele para o deserto da solidão. E é lá que a segunda transformação acontece. No meio do deserto, o camelo dá de cara com o chefão final,
um dragão gigante. O nome desse dragão é Tu Deves. Cada uma das escamas douradas dele é um mandamento, um valor de milênios que grita: já está tudo decidido, obedeça. É a tradição, a moral, a pressão social. Só que o espírito, que agora se transforma num leão, não quer mais obedecer. Ele ruge de volta. Eu quero. O leão é a força da rebelião, do não sagrado. Ele destrói os velhos valores para criar espaço, para conquistar a liberdade de criar. Mas destruir ainda não é o fim da jornada. Depois que o leão destruiu a prisão do Tu Deves, a transformação final precisa acontecer. Ele tem que virar uma criança. A criança não diz não para os valores dos outros, ela diz um sim sagrado para os seus próprios. Ela é a criadora. É a inocência de quem não está mais reagindo contra o passado, mas está criando o futuro a partir do zero. É a leveza de quem inventa o próprio jogo e as próprias regras e se diverte com isso. Esse é o estágio final da autossuperação. E qual é o objetivo dessa jornada toda? Que tipo de ser essa criança cria? É aqui que a gente chega no conceito mais famoso, mais polêmico e mais mal interpretado de Nietzsche, o Übermensch, o super-homem. Essa frase, Deus está morto, não é uma comemoração, gente, é um diagnóstico. Nietzsche percebeu que os alicerces da moralidade do Ocidente, que eram baseados em Deus, estavam desmoronando. Sem essa âncora no céu, a humanidade ficou à deriva, correndo o risco de cair no niilismo, de achar que nada mais faz sentido. A morte de Deus não é um ponto final, é uma convocação. Se não existe mais um sentido dado de cima, então nós, humanos, temos a terrível e ao mesmo tempo gloriosa responsabilidade de criar o nosso próprio sentido. E o super-homem é aquele que topa essa missão. É crucial entender isso aqui, pessoal, atenção máxima. O super-homem não é uma raça, não tem nada a ver com eugenia ou com o nazismo que distorceu essas ideias de uma forma criminosa. O super-homem é um ideal. É o ser humano que superou a si mesmo. Ele não busca refúgio em promessas de outro mundo. Ele ama a Terra, ele ama a vida, com toda a dor e toda a alegria que ela tem. Ele é a resposta para a pergunta: para que serve a humanidade? Para Nietzsche, a resposta é para criar o super-homem. E qual é o motor que move toda essa transformação? É a tal da vontade de poder. E cuidado, isso não tem a ver com dominar os outros, com tirania. Para o Nietzsche, a vontade de poder é a força criativa da própria vida. É a energia que empurra o camelo para o deserto, que dá ao leão a fúria para destruir o dragão e que aparece na criança como a pura alegria de criar um mundo novo de valores. É a vida querendo mais vida, mais intensidade, mais superação. Mas nem tudo são flores. Essa jornada não é um passeio no parque. E o Nietzsche é brutalmente honesto sobre as dificuldades. Seguir o caminho do Zaratustra tem um preço. E geralmente ele é pago com a moeda mais cara que existe: a solidão. Essa é a dor do Zaratustra, e é a dor do próprio Nietzsche falando aqui. Quando alguém começa a criar os próprios valores, essa pessoa inevitavelmente se afasta do rebanho, daquele calorzinho gostoso do a gente se esfrega no vizinho porque precisa de calor. Você começa a falar uma língua que os outros não entendem. O topo da montanha te dá a vista mais incrível, mas é um lugar frio e solitário pra caramba. E os desafios são gigantes, como a gente vê aqui. Não é só a falta de companhia, não. É a batalha interna, é a dúvida que corrói, é o orgulho que se quebra, é o medo da sua própria grandeza. Nietzsche avisa que o caminho da autossuperação é uma guerra em duas frentes. Uma contra o mundo e, a principal, contra si mesmo. É preciso uma coragem absurda para não desistir e voltar correndo para a segurança do rebanho. E agora, chegamos ao momento de trazer Zaratustra do topo da montanha direto para o nosso dia a dia. Como é que a gente começa essa jornada sem precisar ir morar numa caverna por 10 anos? Com um pequeno, mas muito poderoso, micro-experimento. O exercício é simples, mas pode virar uma chave aí dentro. Começa pequeno. Pega aquele tu deves ter uma opinião sobre tudo nas redes sociais. Ou o tu deves de sempre dizer sim para não desagradar ninguém. Identifica um desses dragõezinhos do dia a dia. Aí, você vai questionar ele com a força de um eu quero genuíno. O que a sua vontade mais profunda quer de verdade? E por um dia só, haja de acordo com essa vontade e não com a regra. Só observa o sentimento de liberdade. Esse é o primeiro rugido do leão. Essa é a pergunta que fica. Qual é a primeira escama dourada do dragão que você vai arrancar? Qual é o seu primeiro passo para fora do conforto do rebanho? Eu quero saber. Compartilhem aqui nos comentários qual tu deves vai ser desafiado hoje. Bora transformar essa sessão de comentários num deserto cheio de leões rugindo.
E para encerrar, uma dose de realismo bem nietzschiano. Ele não promete um caminho fácil. A vida é pesada. Mas ele nos lembra que a gente tem a força de camelos para carregar os fardos, a fúria de leões para se libertar e a alegria de crianças para criar nosso próprio sentido. Assim falou Zaratustra, não é um livro para ser lido, é um livro para ser vivido. O link para mergulhar de cabeça nessa obra está aqui na descrição. A questão que ele deixa no ar é: a gente vai ter a coragem de viver assim até nossa próxima destilação?